Bom, hoje aqui no Mundo Corporativo, nós vamos ouvir a respeito da gestão do conhecimento. E por isso nós convidamos aqui um especialista na área, que é o José Renato Sátiro Santiago Júnior, que publica o livro Gestão do Conhecimento, A Chave para o Sucesso Empresarial, publicado pela editora Novatec. Bom, José Renato, inicialmente eu quero agradecer aqui a sua participação conosco aqui no Mundo Corporativo e te perguntar o seguinte: gestão do conhecimento não foi sempre uma preocupação das empresas ou é uma preocupação mais recente? Esse nome, como um todo, é uma moda no meio corporativo, né? Eles estão mudando os nomes para coisas que já existem, né? Então, sempre foi uma preocupação das empresas. E, com certeza, muitas empresas já fazem isso há muito tempo. Só que não sabe que o que elas fazem é isso, a gestão do conhecimento. Porque o termo gestão do conhecimento já existe desde sempre, né? Sempre que uma empresa precisa e se preocupa em usar a experiência dos profissionais, experiências passadas dos seus profissionais para desenvolver novos projetos, ela já está fazendo gestão do conhecimento. Só que com outro nome, com outro título. E não importa o título, o que importa é que elas façam isso, né? Agora, posso entender então que o conhecimento, mais recentemente, se tornou não só uma atividade, mas eu diria uma commodity também no mercado, que também tem seu preço, seu custo, etc. Não, sem dúvida alguma, né? O conhecimento é a base mestra disso. E os profissionais também concordam com isso. Isso aí é até um ponto de dificuldade de compartilhar. Porque muitos profissionais acreditam que pelo conhecimento ser essa commodity, esse poder, eventualmente, é isso que garante a empregabilidade deles, eventualmente. Então, algumas pessoas, por entender isso, por seguir essa linha, né, acreditam, poxa, se eu tenho conhecimento e eu tenho que compartilhar, poxa, a outra pessoa vai ficar sabendo também, vai ter esse conhecimento, e agora? Quer E dizer, para que eu vou tá, servir? entendo. Para que eu vou Quer servir dizer, aí então? ele perderia o monopólio sobre aquele conhecimento que ele possui. Exatamente, né? Então, a questão é exatamente quebrar isso, entender que o conhecimento é uma coisa que está disponível aí, ainda mais numa era de informação que está de hoje, todo mundo pode ter acesso rapidamente à informação, a conhecimento, a qualquer tipo intelectual para desenvolver projeto. E entender que o que faz a empregabilidade de um funcionário além disso, né, um dos fatores é uma série de outras coisas, a pontualidade dele, a assertividade dele, a eficiência com que ele desenvolve as atividades dele, Sim, e né. não o monopólio que ele tem sobre um Não determinado conhecimento. monopólio, porque algumas vezes o entendimento é que, nossa, aquela pessoa, aquele profissional, ele está lá porque ele conhece muito sobre determinado assunto. Sim, ele pode também ser isso, mas esse é um dos N fatores que com certeza uma empresa. Porque se fosse só conhecimento, era só fazer um teste de vestibular e pronto, a pessoa fez, pronto, ele já está capacitado para ser um grande profissional. E Não, não é isso. não compartilhar poderia ser aquele cidadão que só ele sabe operar uma determinada máquina, ele morre e ninguém mais opera. E exato, né? Isso aí por isso que as empresas têm que estar preocupadas com isso, né? As empresas mais ainda, porque o profissional ele pode acreditar, né, eventualmente, poxa, só eu sabendo aquilo, eu vou estar sempre com condição de operar aquela máquina. E o lado da empresa, a empresa tem que entender, poxa, ele pode ser muito bom naquilo, mas para mim é estratégico que não só ele saiba, mas que várias pessoas saibam. Porque a gente tem que entender também que ninguém é insubstituível também, né? E por essa linha de ninguém ser insubstituível, a gente tem que disseminar, compartilhar esse tipo de coisa, né? Bom, eu estou conversando hoje aqui com o nosso convidado José Renato Sátiro Santiago Júnior, autor do livro Gestão do Conhecimento, Chave para o Sucesso Empresarial. José Renato, outra questão que eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente é o seguinte: quando a gente fala em gestão do conhecimento, existe uma metodologia empresarial para que esse conhecimento seja gerido? Na verdade, como eu comentei anteriormente, né, muitas empresas podem estar fazendo isso não de uma forma estruturada. Obviamente que isso pode causar alguma dispersão de esforços. Uma empresa pode estar fazendo isso em determinadas áreas de uma forma não estruturada e de repente, uma perda de produtividade e eficiência nesse objetivo. Então, isso é muito particular de cada organização. Então, é interessante que para cada organização não há uma receita específica. Olha, eu vou ter uma receita, passos atribuídos, bem definidos, responsabilidades definidas, e a partir daí, pronto, está implantada a gestão do conhecimento. Não. Para cada uma das empresas, da maneira como a empresa funciona, propriamente dito, a gente tem que considerar as dificuldades da empresa, como é que a empresa se porta no mercado, como é que é a cultura da empresa. A cultura da empresa é a mola mestra.
para isso. Ela está no centro desse conhecimento. Exato, porque podem ter organizações que a cultura seja realmente o não compartilhamento. E ela vai, e de repente ela vive assim e ela vai viver assim Agora, para é um sempre. compartilhamento apenas interno? Porque se ela compartilhar isso no mercado, vem outro aí e toma dela. Exatamente. Por isso que quando fala de compartilhar tudo, obviamente tem restrições. Até mesmo quando você faz uma parceria com alguém, você vai ficar compartilhando e eventualmente esse parceiro amanhã pode não ser meu parceiro, esse tipo de coisa. Não é o parceria, o compartilhamento só pelo compartilhamento. Tem que ser uma coisa estratégica, tem que ser delimitado até onde eu posso compartilhar e até onde eu não posso compartilhar. Isso a nível corporativo, não a Sim. nível de pessoas. Claro. Com relação a pessoas, não. Com relação a pessoas, cada um tem que entender que o foco principal é um objetivo único, é desenvolver projetos para uma organização. Entendo. Quer dizer, quando duas organizações então fazem esse compartilhamento, obviamente o pulo do gato você não ensina. Exatamente. O foco, para aquele foco daquele projeto específico, claro que tem que haver compartilhamento e tudo. Agora, não é só, poxa, vou compartilhar, é legal compartilhar, eu vou ser mais aceito por compartilhar. Não, eu tenho que compartilhar, lógico, de acordo com os limites estratégicos da minha linha da Você entender então que cada parceiro mantém uma independência relativa em relação ao outro. Mas tem que manter. Efetivamente. Sob pena de perder a sua identidade. Exato, não só de identidade, como também coisas estratégicas. De repente eu tenho um produto, um determinado. Imagina eu seja uma Coca-Cola, que eu tenho um segredo, eu vou fazer um projeto com uma outra grande empresa, eu vou compartilhar, poxa, eu vou compartilhar o segredo da Coca-Cola. Não, isso não funciona. Não é assim que deve ser seguida a linha. Compartilhar é importante, agora temos que ter clara na mente que há limites para isso. Há limites para isso. Entendo. Uma outra questão que eu gostaria que você explicasse para a gente, para que essa gestão de conhecimento se desenvolva, que tipo de infraestrutura é necessária? Olha, essa é uma coisa curiosa nesse assunto, né? Quando se fala de gestão do conhecimento, já se fala de duas áreas que ficam bem atreladas. Primeiro é a área de recursos humanos e segundo é a área de tecnologia de informação. Existem hoje no mercado inúmeros softwares, sistemas sendo oferecidos como sendo softwares de gestão do conhecimento. Isso, na verdade, é uma ferramenta, é um meio para fazer isso. A gente pode compartilhar sem precisar nenhuma estrutura, a princípio. Obviamente, se eu tenho uma grande empresa, localizada em vários locais diferentes, eu vou usar a tecnologia que existe como um meio para facilitar essa troca. Facilitar a informação, compartilhar um relatório, compartilhar uma informação que eu levantei na internet, que foi importante. Então eu tenho que usar a infraestrutura como meio. E para isso basta ter um acesso à internet, uma comunicação via rede entre empresas, ou até mesmo, se não tiver nada disso, uma empresa de pequeno porte, o próprio conversar no café é suficiente para compartilhar conhecimento. É que algumas vezes a gente atrela esse assunto, nessa área, gestão do conhecimento. Poxa, vou comprar um software, vou contratar algum consultor? Não. De repente, na própria organização, já tem gente fazendo. Hoje, aqui no Mundo Corporativo, nós estamos conversando sobre gestão do conhecimento. Para isso, nós convidamos aqui o José Renato Sátiro Santiago Júnior, autor do livro Gestão do Conhecimento, publicado aqui pela Inovatec. Bom, Zé Renato, uma outra questão que eu queria que você comentasse com a gente é o seguinte. Em vez de você me dizer quais são os fatores de sucesso para a implantação de um projeto de gestão do conhecimento, eu gostaria que você fosse pela antítese, ou seja, que fator pode prejudicar? Qual é o fator que pode colocar um projeto desse a perder? Olha, para mim, a primeira coisa é entender que isso é um sistema que é vinculado a uma determinada área da empresa. Que uma determinada área da empresa que é responsável por gestão do conhecimento. Esse é o principal fator no meu entendimento, de fracasso disso. Sim. Porque deve ser uma área só ou mais de uma? Não, tem que haver, não tem que haver dono. Ah, não tem que haver dono. Não tem que haver dono. Você entende? Né? Porque dentro de cada especialidade de cada empresa, cada uma das áreas, quem sabe o que deve compartilhar de conhecimento ou não, é o profissional daquela área. Se a gente definir uma organização, olha, a área tal é responsável por compartilhar conhecimento. Imaginar que a área de recursos humanos é responsável. Então, vamos lá. Que tipo de conhecimento nós vamos compartilhar na área jurídica? Como é que um profissional de RH vai ter condição de definir que tipo de conhecimento é importante compartilhar na área jurídica?
Sei. Não, é uma miopia. Sei. De Então certo essa ponto, limitação é um fator de insucesso. de insucesso. Gerir conhecimento, compartilhar, tem que ser função de cada uma das áreas, de cada um dos profissionais. Tem que estar disseminado na empresa, até mesmo a gestão dela. É uma coisa que não tem que estar vinculada a uma determinada área. Eu sou o grande responsável por compartilhar conhecimento. Não. Todos os profissionais são responsáveis por isso. E como é que se consegue desenvolver uma cultura, né, organizacional para isso? Sem dúvida alguma, esse é o grande desafio. Dependendo da cultura organizacional, você acaba nem conseguindo implantar esse tipo de coisa. E tem outra coisa, né? Voltando para aquela linha. Se o profissional ele tem aquela dificuldade de compartilhar, porque acredita que a empregabilidade, esse tipo de coisa, ele é mais restritivo ainda esse tipo de coisa. Então, qual que é a sugestão, né? Não é o segredo, é a sugestão. É que o profissional, ele tem que, antes disso tudo, ele tem que se sentir incluído pela empresa. Tem que haver uma efetiva parceria entre profissional e empresa. Não só a parceria de eu estou desenvolvendo um trabalho e você me paga um salário ao final do mês. Não é Vai isso. além disso. Vai além disso. Ele tem que entender, se ele entender, caso ele vá por essa linha, que eu estou desenvolvendo um projeto que vai ser importante para a empresa e vai ser importante para mim também. Porque se ele pensar, olha, eu vou desenvolver um projeto que é só importante para a empresa, ele não vai compartilhar. Eu só estou fazendo porque eu vou ganhar meu salário no final do mês. Então ele tem que entender que quando ele desenvolve, ele se desenvolve. E ele aumenta a empregabilidade dele, ele adquire novos conhecimentos, ele compartilha com pessoas, tem contato com novas pessoas, cria um network, esse tipo de coisa. Então, tem que haver uma relação de confiança entre profissional e empresa. E aí sim, é importante ter políticas de recursos humanos adequadas, porque aí o profissional... Para compartilhar, ele tem que se sentir seguro. Exato. É isso? Ele tem que ser seguro, Quer dizer, não que ele... compartilhar não pode ser um fator de insegurança dele na empresa. Não pode ser um fator de segurança. O fato de compartilhar é que vai torná-lo ele cada vez mais essencial para a empresa. Porque ele é um profissional que ele conhece, ele compartilha, ele desenvolve, porque quando você compartilha, você desenvolve a equipe, você se desenvolve, esse tipo de coisa. Então, essa questão cultural é muito importante. E aí sim a importância de políticas de recursos humanos positivas para o profissional, que ele se sinta na empresa como sendo uma extensão da casa dele, efetivamente. E que, além de desenvolver, também é o salário dele que ele vai receber. Entendo. Agora, bom, não deve ser fácil, né? Não é. Questão cultural não tenha dúvida. E tem outra coisa que também existe, é a questão de vincular essa questão de compartilhar com valores, com prêmio, com premiação em dinheiro, esse tipo de coisa. Que é uma coisa de positivo ou negativo? Ela sempre é positiva. Sempre quando um profissional acha que vou desenvolver, vou ganhar o dinheiro, é positivo. Mas ele tem prazo de validade. Ele tem um prazo de validade. Então, na primeira vez ele vai fazer, na segunda vez ele vai fazer, mas se não tiver na cultura dele, vai chegar uma hora que aquele a mais, aquele prêmio, não vai ter mais valor. Hoje aqui no Mundo Corporativo nós estamos acompanhando uma entrevista sobre gestão do conhecimento, que é o título do livro do José Renato Sátiro Santiago Júnior, que é engenheiro e atualmente está sendo doutorando. Já defendeu o doutorado ou ainda não? Não, ainda não. Já fez o mestrado? Ainda não. Já fez o mestrado, está fazendo agora agora o doutorado. Que esse ano a gente conclua isso. Renato, agora há pouco você falava, então, a respeito de alguns incentivos, né, que eram dados, então, para as pessoas que compartilhavam o seu conhecimento. Qual é o melhor tipo de incentivo que uma pessoa pode dar, voltando um pouco ao que você falou no bloco anterior, não para se limitar a uma determinada ação, mas que ela pudesse introjetar isso e transformar isso na sua ação do dia a dia? Então, é curioso, até numa das empresas que eu já desenvolvi esse projeto, nós começamos a criar uma forma de incentivo em que o profissional que trabalhava no interior do Pará, ele era um operador de equipamento, ele desenvolvia alguns registros de conhecimento, disponibilizava para as pessoas, e após um tempo, de acordo com o tipo de interesse daquele conhecimento que ele disponibilizou teve, ele vinha para São Paulo apresentar o trabalho na administração central da empresa.
né? Esse tipo de incentivo profissional dele... Da empresa chamá-lo. Da empresa chamá-lo, tá bom, olha, a sua experiência foi positiva, vem apresentar para outras empresas, para outras pessoas do grupo, né? Poxa, você vai ganhar um diploma de um consultor da empresa sobre aquele assunto. Sempre que eu tiver um desenvolvimento de um projeto similar, você vai ser chamado, você vai ser considerado, esse tipo de coisa. Isso vai acabar, no final, resultando no desenvolvimento profissional dele e até uma remuneração. Ele vai estar incentivado a continuar pesquisando. A continuar e pesquisando, a continuar compartilhando. A continuar, porque o compartilhamento é que fez ele ganhar esse incentivo. Algumas vezes, um profissional lá do interior do Nordeste, ele vem para São Paulo, para ele é um grande prêmio. Um reconhecimento. Um grande reconhecimento. Algumas vezes tem uma forma de incentivar a participação de seminários, que ele vai representar a organização, aí mostra que a empresa está acreditando nele, está estreitando essa relação com ele, está tendo uma fidelidade entre a empresa e o profissional. O profissional está vendo, poxa, eu compartilhei e agora eu vou representar a empresa. Esse tipo de coisa parece, de acordo com o nível profissional da pessoa, é pouco. Mas para a grande maioria, isso não tem preço. Não tem preço. Teve uma certa vez, a gente estava nessa linha de incentivo, e o profissional ele ficou sabendo que ele ia ganhar um diploma do consultor que teve a publicação mais acessada, mais lida pelos colegas, né? E ele falou, poxa, você só me avisou agora, eu não tenho terno para ir na solenidade. Para a solenidade é amanhã, então, puxa, eu vou ter que alugar um terno, tudo. Aí nós fizemos uma maneira de emprestar um terno para ele estar bem na foto, né? Esse tipo de coisa, né? Então, esse tipo de coisa, algumas vezes... E não é necessariamente dinheiro, né? E não é dinheiro. É um reconhecimento e não uma remuneração material. Não é uma remuneração material, que não exclui lá na frente, ele vai... Mas isso vai trazer, vai chegar a esse ponto. Vai chegar a esse ponto da remuneração, tudo. Mas o mais importante, ele está crescendo. Agora, para que isso possa acontecer, também o clima organizacional tem que ser um bom clima, né? Sem dúvida alguma. Tem que ser um clima de cooperação, né? De cooperação. Não pode ser um clima de terror dentro do Não, senão tudo... A pessoa nem vai se arriscar. Não, nem se arrisca, porque ele já pensa assim, poxa, eu vou colocar... Aliás, no começo, nessas iniciativas, a gente já chegou a implantar, o profissional registrava, preparava algum... Poxa, mas eu vou botar o nome de quem? Do meu ou do meu chefe? Não, mas espera um pouco, mas não foi você que fez? Então, não, mas é que o meu chefe vai ficar... Não, poxa, você tem que... Né? E aí, com isso, a gente vai quebrando tabus. Né? Tá, tudo bem, você coloca você e o seu chefe. Agora, se for perguntado, vai perguntar para quem? Para você ou para o seu chefe? Vai perguntar para mim. Então, é o seu nome que tem que aparecer. Você que tem que aparecer na foto. Tá certo. Bom, eu quero agradecer então aqui a gentileza e a participação do engenheiro José Renato Sátiro Santiago Júnior, conversando conosco sobre gestão do conhecimento, que é o título do livro dele, publicado pela Novatec. Dizer a você que atua na mesma área, nessa área organizacional, ou gestão de talento, gestão de empresa, ou marketing, ou publicidade, que são os nossos focos aqui no mundo corporativo. Se você tiver um livro, você me manda. Se você não tiver o livro, sem problema, você me manda uma pauta. E a pauta você me manda então aqui no e-mail da CBN, que é o heródoto.barbeiro@cbn.com.br.